Não há como negar. O desastre de Chernobyl foi o pior acidente nuclear da história. E hoje, mais de 30 anos depois, a região não pode ser habitada por conta da radiação que ainda existe por lá. Tecnicamente, na verdade, já que algumas pessoas não ligam muito para isso. Mas e os animais? Será que de alguma forma eles se tornaram mutantes? Hoje eu te conto algumas curiosidades sobre isso. Eu sou Mozart Ornelas e seja muito bem-vindo ao canal. Pode não existir vacas de 4 cabeças passeando por Chernobyl, mas os cientistas notaram mudanças genéticas significativas nos organismos afetados pelo desastre. Ainda hoje, mais de 3 décadas depois do acidente na usina, o lugar ainda é um dos mais contaminados e perigosos do planeta. Isso por conta de seu altíssimo nível de radiação, que, para se ter uma ideia, vai permanecer assim por até 20 mil anos. É tempo demais, não é? Mas mesmo assim, nas ruínas de um dos locais mais letais do planeta, viveram e ainda vivem diversas espécies de animais, inclusive os selvagens, como javalis, raposas, lobos e ursos. Ali, eles podem se esconder com mais facilidade de possíveis predadores, porque é uma região tecnicamente inabitada. E claro, estando por lá, se alimentam de tudo que existe no local. E é aí que começa toda a história. Em Chernobyl, as condições são perfeitas para esses animais. Tem muito espaço, comida à vontade, água, florestas e quase nenhum ser humano por perto. Mas o que os bichos não sabem é que naquela região aconteceu o pior acidente nuclear do mundo e por isso estão expostos a níveis altos de radiação, o que pode transformar o corpo deles. Mas calma, não é como você está pensando. Eu te explico. Mas vamos começar pelo início. Instigados pelo fato de que inúmeros animais vivem soltos em Chernobyl, alguns pesquisadores dos Estados Unidos constataram que surgiu na localidade uma espécie de criatura bizarra. Na verdade, são muitas. Alguns fungos que comem radioatividade. Já pensou? Para ser mais exato, são 37 classes de fungos que se alimentam da radiação presente por ali, o que surpreendeu muito os cientistas da área. Afinal, como é possível que seres vivos sobrevivam em uma região tão radioativa e ainda que se alimentem dessa radiação? Nunca ninguém havia previsto isso. E a descoberta foi o gatilho perfeito para outras pesquisas sobre o assunto. A princípio, era apenas uma inspeção de rotina para verificar os níveis de radiação nas ruínas da usina de Chernobyl e algumas outras constatações. Mas quando o robô usado para inspecionar o reator 4, aquele que explodiu e provocou o acidente, percebeu a presença de uma gosma preta crescendo pelas paredes, toda a inspeção mudou de rumo. Mas antes de qualquer coisa, que gosma era aquela? Segundo um dos pesquisadores, alguns fungos sofreram uma mutação genética por conta da radiação presente no local, o que faz com que eles pudessem realizar uma espécie de radiossíntese, ou seja, transformar a radiação com a qual tinham contato em energia, e assim conseguiam sobreviver. Além disso, os estudiosos também descobriram que esses fungos usam a melanina da mesma forma que as plantas usam a clorofila, e por isso têm a cor mais escura. Mas a pergunta que não quer calar: como isso aconteceu? Eu vou te lembrar de um simples detalhe. O reator de Chernobyl foi selado com camadas e camadas de concreto, justamente para conter a radiação. Mas a resposta é simples. Os fungos invadiam e entravam no reator pelas brechas do concreto. Agora imagina só, e se, assim como entraram, eles resolvem sair e contaminar a população? Alguém aí já assistiu algum filme de contaminação mundial ou aqueles em que as pessoas são transformadas em zumbis? Brincadeiras à parte, isso não deve acontecer. Tudo porque, por se alimentarem justamente da radioatividade, não têm motivos para sair do reator de Chernobyl. Mesmo assim, se algum fungo decidir tentar sobreviver fora dele, provavelmente não vai conseguir, já que não haveria alimento e seria outro ambiente completamente diferente daquele dentro da usina.
O fato é que a partir dessa pesquisa, muitas outras vieram. Uma delas, inclusive, constatou que acidentes nucleares podem sim transformar pássaros e insetos em mutantes. Mas como? Tudo começou em 2011, 25 anos depois do desastre em Chernobyl. Timothy Musso, um biólogo e pesquisador, estava visitando a cidade de Pripyat, próxima ao local do acidente. O intuito dele era estudar sobre o pólen presente nas flores, mas durante a visita ele percebeu que tinha alguns insetos com manchas pretas e vermelhas no chão, só que com alguns detalhes que indicavam uma mutação genética. A partir daí, começou a coletar esses pequenos insetos em cada lugar que ia, inclusive as partes mais contaminadas da Floresta Vermelha. E se você não sabe o que significa essa floresta, eu te explico. Depois do acidente em Chernobyl, uma área de mais de 6 km² ficou conhecida assim porque muitas árvores ficaram com uma cor de ferrugem e morreram depois dos níveis altos de radiação. Mas voltando à descoberta do biólogo, não deu outra. Como ele já esperava, os padrões diferentes dos insetos eram mais prevalentes em áreas com altos níveis de radiação, o que confirmava sua suspeita. Eles haviam sofrido mutação genética. No entanto, também foi percebido que, diferentemente dos grandes animais carnívoros, como os lobos, por exemplo, os insetos e aranhas tiveram uma grande queda em seus números. Isso porque quanto mais radiação existia em certos locais ao redor da área do acidente, menor a população de invertebrados. Inclusive, algo parecido também aconteceu perto da usina nuclear de Fukushima. Os pássaros e insetos diminuíram, enquanto outros animais não foram afetados. Hoje, mesmo que a Floresta Vermelha seja assustadoramente silenciosa, ainda é cheia de vida. Claro, muitas árvores cresceram de novo depois de 35 anos do acidente, mas os cientistas encontraram também algumas evidências de níveis elevados de catarata e albinismo, além de taxas mais baixas de bactérias benéficas entre algumas espécies de vida selvagem na área nos últimos anos. E como eu disse no início do vídeo, pelo simples fato de ter pouca ou nenhuma pessoa em torno da usina, o número de animais selvagens aumentou. Mas o fato é que o impacto da radiação que esses bichos sofrem varia muito de acordo com a espécie. E claro, tem relação com a dose de radiação a que estão expostos. Doses pequenas têm efeitos pequenos e assim por diante. Foi constatado, inclusive, que os organismos que vivem na natureza são muito mais sensíveis à radiação do que os animais de laboratório, cerca de 10 vezes mais. No entanto, vale lembrar que os animais de laboratório estão protegidos da maioria dos fatores de estresse, como frio ou fome. De qualquer forma, é um dado bem curioso. A verdade é que mesmo que alguns animais sejam radioativos, eles estão bem. Ok? Isso é uma afirmação relativa porque, claro, a radiação causa crescimentos estranhos e defeitos de nascença nos habitantes desse local. Para se ter uma noção, nós, meros mortais, não conseguiríamos suportar nem mesmo 1% dessa anormalidade na nossa espécie, porque seria altamente prejudicial à nossa saúde. Mas para os animais que vivem lá, isso não parece tão ruim assim. Na verdade, a presença humana é provavelmente o maior problema para a sobrevivência da maioria dos bichos, mas isso é um assunto para outro vídeo. O fato é que sim, os animais são radioativos. Inclusive, por ser uma atração turística estranhamente popular, os guias turísticos em Chernobyl pedem aos visitantes para não fazerem carinho e nem chegarem muito perto dos animais, justamente pela radiação presente neles. Não há como negar. Sendo radiação, haverá efeitos prejudiciais à saúde. Isso foi constatado em animais menores, como pássaros, roedores e insetos. A radiação consegue ser tão forte que pode atravessar gerações. Por isso, esses bichinhos menores têm o potencial de espalhar contaminantes radioativos para o meio ambiente por meio de seus movimentos, por exemplo. Mesmo assim, é preciso que mais pesquisas sejam feitas para entender como o aumento das mutações afeta as taxas reprodutivas das espécies, o tamanho da população, a diversidade genética e outros fatores de sobrevivência. Sabendo de mais novidades, eu conto para você. Por hoje é só, espero que tenha gostado do vídeo.
Aproveita e deixa nos comentários outras sugestões para os próximos. Até mais. Tchau!